A paz do Senhor para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 6, que é o encontro com Deus, do dia 10/5. E vamos falar também sobre a lição número 7, que fala derrotando o primeiro inimigo, tá bom? Eu vou dar uma resumida em ambas essas lições, tá bom? O intuito é que vocês tenham lido ela em casa, a revista, com calma, para poder entender o que a gente vai estar falando aqui, tá? A primeira lição, que é a número 6, ela diz assim: o encontro com Deus, tá? Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Está em Josué, no capítulo 5, versículo 15. A síntese diz assim: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Esse primeiro versículo, que é o nosso texto áureo aqui da lição, ele diz que Josué se prostrou em terra e adorou. Mas quem ele adorou? Quando você lê todo esse capítulo, você vai ver que o anjo do Senhor apareceu a Josué. Vocês sabem muito bem que anjo, ele não recebe adoração, tá? Anjos não recebem adoração, porque são criaturas que foram criadas por Deus. Então, eles não recebem, não são divindades para se adorar, tá bom? Então, esse anjo aqui que diz, o anjo do Senhor, é uma teofania, é uma manifestação de Deus, tá bom? Deus ali se tornando presente de uma forma que possa ser vista e ouvida por todos, tá bom? Peraí, deixa eu só admitir a Sara aqui na sala. Sara, você conseguiu entrar? Ela tentou entrar de 3 vezes. Conseguiu? Tudo certo? Maravilha. Então vamos embora. Então, quando eu estava falando, uma teofania é uma manifestação visível de Deus, tá? Quando se usa essa expressão anjo do Senhor, nem sempre era um anjo comum, e sim o próprio Deus, ou Cristo, vamos dizer assim, naquele momento se revelando de uma forma limitada. Ele não estava se revelando por inteiro. Mas aqui a gente vê que Josué se prostra no chão e adora. Ou seja, o anjo não rejeitou aquela adoração porque ele era Deus, entendeu? Ele é Deus. Não que todos os anjos são uma divindade, não é isso. Anjos não são divindades. Mas quando a gente encontrar essa expressão, o anjo do Senhor, na Bíblia, ela sempre vai, não sempre, mas a maioria das vezes vai se referir a uma teofania, tá bom? Uma manifestação visível, palpável mesmo de Deus, tá? Quando a gente fala de encontro com Deus, a gente que está vivendo aqui nesse presente século, ano de 2020, a gente pensa em encontro, mas de que forma? É num congresso? É numa festa? A gente sempre pensa em encontro com Deus de diferentes maneiras. Mas como é que foi para esse povo o encontro com Deus? Como é que se manifestou o divino na presença deles? Como é que o divino se manifestava para esse povo que era o herdeiro de Abraão, o herdeiro da promessa, e que já havia entrado agora na terra prometida? Que tipo de encontro que foi esse, né? Aqui na introdução, só para ter uma pequena base para a gente, diz que os encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Moisés teve um encontro com Deus e foi transformado, quando ele ali ouviu a voz do Senhor na sarça ardente. Josué também teve um encontro com Deus, ele auxiliava Moisés continuamente enquanto Moisés era vivo no acampamento. Ele já tinha uma certa experiência com Deus, tá?
E aqui a gente vê que quem tem um encontro com Deus tem a sua vida modificada. Essa pessoa não é mais como ela era antes. E quando a gente fala de Moisés e de Josué, às vezes a gente pensa que eles são pessoas, super-heróis, uma pessoa diferente da gente, né? E não era assim não, tá? Eles eram pessoas comuns como eu e você. Só que para se servir a Deus, a gente tem que negar um pouco a si mesmo. São poucas as pessoas que querem realmente negar a sua própria vontade, tomar a cruz de Cristo e seguir. Geralmente as pessoas querem satisfazer a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Servir a Deus não é você fazer a sua própria vontade, é você fazer a vontade de Deus e anular a sua vontade. Essa que é a grande verdade, tá bom? E o nosso texto bíblico aqui, hoje eu vou ler, tá bom? Está em Josué, no capítulo 5, do 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. Eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué, a ele, e disse-lhe: És tu dos nossos ou um dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que me diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então aqui a gente entende o contexto de como aconteceu esse encontro. Primeiro, o que apareceu ali para ele é o anjo do Senhor, só que não estava com asas, era um homem, tá bom? Várias vezes quando você vai ler no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, você vai vendo às vezes que o anjo do Senhor aparece, como para Jacó, por exemplo, que Jacó lutou contra o anjo e prevaleceu. Aquele ali não era um anjo comum, era o anjo do Senhor, tá? Todas essas manifestações que a gente vê adoração, a gente vê algo simples, não uma coisa como o pessoal imagina, ver hoje aí anjo com asa batendo, voando para lá e para cá. Esquece isso, tá bom? Esquece isso. Aqui foi um homem que apareceu e ele tinha uma espada nua na mão. E ele se intitulou como príncipe do exército do Senhor. Ou seja, ele estava ali realmente na autoridade do Todo-Poderoso. E ele veio trazer uma mensagem para Josué. E a mensagem era para tirar justamente os calçados dos seus pés e ficar descalço, porque o lugar que ele estava era uma terra santa. Tá bonita, viu? Vem cá. Fala um oi pro pessoal aqui, ó. Vem aqui, ó. Fala oi, pessoal. A Rayane tá te vendo, olha lá ela, ó. Não precisa chorar não, tá bom? Vai lá com a mamãe, vai. Desculpa aí, pessoal, mas não tem jeito. Ao vivo é assim, tá? Então aqui, após essa introdução, a gente entende o quê? Que todo encontro com Deus, toda pessoa que tem um encontro verdadeiro, genuíno com Deus, ela tem que ter uma mudança de atitude. Ela não pode ficar de qualquer jeito, não pode permanecer da mesma forma. Hoje a gente vê muitas igrejas, muitos lugares aí, né? Que você vem como tá, fica do jeito que tá certo, que você é o centro de Deus, né? Uma heresia muito doida, né? Que divinizando o homem, colocando o homem em pé de igualdade com Cristo, isso não tem nada a ver, tá? Cuidado com esses pregadores modernos, tá? Que não fazem uso da Bíblia e relativizam a Bíblia para poder, assim, adequar o seu ensinamento conforme a sua própria vontade, porque se eles confrontassem o que eles estão ensinando com a palavra de Deus ia dar um barra neles ali, ia fazer eles ficarem parados. A Bíblia, ela realmente, quando a gente lê a palavra de Deus, ela confronta as nossas atitudes e as nossas ações. É impossível você ler a Bíblia e não ser confrontado e não encontrar em você um erro. Esses dias eu estava até conversando com alguns amigos num grupo e eu falei para eles assim: eu encontrei algumas coisas lendo a Bíblia
E uma das principais entendimentos que eu tive na Bíblia até hoje é que eu estou errado, Deus está certo. Eu sempre vou estar errado e Deus vai estar certo. Mesmo quando eu tenho as melhores das boas intenções, eu estou errado. Não tenho como me apresentar diante de Deus como eu sendo alguma coisa. Eu não tenho como fazer isso. A gente tem que tomar cuidado com quem quer se apresentar diante de Deus como sendo algo. Cuidado. Porque aquele que é realmente não teve por usurpação ser igual a Deus e veio para servir e não ser servido. Então, cuidado com esses pregadores modernos aí. Fique esse alerta aí para vocês, tá? Uma outra coisa, lembra que eu mandei para vocês o livro aí no grupo? Esse livrinho aqui, ó. Leiam, tá bom? Quem não tiver, quiser esse livro, me manda no privado, eu mando para vocês, tá bom? É muito bom vocês lerem o capítulo dos cananeus, porque vocês vão entender bem melhor essa revista lendo esse livro, do que só com revista. Não que a revista não é boa, não é essa a questão. Mas aqui ele te dá um contexto histórico gigantesco. É fantástico. A lição, ela até dá um contexto histórico, mas ela foca mais no teológico. Aqui você vai ter um pouco mais de história mesmo do que aconteceu, tá bom? O tópico 1 fala aqui da antessala da batalha. Josué busca a vontade de Deus. É muito comum as pessoas buscarem as suas próprias vontades e tentar fazer as coisas à sua própria maneira. Às vezes a gente tem um entendimento e acha que o nosso entendimento para fazer as coisas é o que é o correto. Só que Josué, ele aprendeu com Moisés, ele não aprendeu com qualquer pessoa. Ele aprendeu com Moisés que se submetia à vontade de Deus. Muitas das vezes Moisés até queria agir conforme o seu próprio entendimento, conforme a sua própria vontade. Mas ele não se deixava levar. Só teve um momento que, na vida de Moisés, que ele se levou pela sua própria vontade e não foi muito bom para ele. Foi o momento que ele feriu a rocha quando era apenas para tocar com o cajado nela. E por isso, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Se ele não tivesse feito isso, ele teria entrado. Aquela rocha também tipificava Cristo. Ele deveria apenas ter tocado. Ele foi lá e bateu. Ele está virado com o povo, com a atitude daquele povo, que foi um povo muito difícil, tá? E assim, foi um momento falho de Moisés, mas era um homem sim de Deus e que buscava muito a vontade de Deus. E Josué agora, seguindo o exemplo do seu antecessor, do seu líder, ele também vai buscar a vontade de Deus antes de fazer qualquer coisa. Era um povo numeroso, era um povo muito grande naquela terra, só que onde eles entraram, haviam inúmeros reinos. Esses reinos, vocês não coloquem em mente, pensando em reino, aquelas coisas da Idade Média. Deleta isso daí. Não tem nada a ver com Idade Média. Eram cidades-estados. Cada cidade tinha um soberano, tá? Um governador ou um auto-intitulado rei. Essas cidades e estados que tinham ali em Canaã, elas eram independentes. Não significa que elas eram unidas entre si e se ajudavam. Eles tinham comércio mútuo entre si, isso é verdade. Faziam às vezes aliança para poder se defender dos seus inimigos, mas nem sempre isso acontecia, tá? Por isso que a maioria das cidades eram cidades muradas, como a gente vai ver o exemplo da cidade de Jericó, que foi a primeira cidade onde eles entraram para poder tomar posse daquele lugar. E aqui, a gente vendo que Josué busca a vontade de Deus, a gente vê a humildade dele, tá? Ele sabia que ele ia estar entrando num lugar que o povo estava cometendo inúmeras abominações, tanto na questão de prostituição cultica, né? As sacerdotisas de Azera, de Astarote, né? Tem também a questão do Molque, né, que eles assassinavam os seus filhos pequenos, né, o seu primogênito assado no fogo, vivo, para poder pegar as cinzas dessa criança e colocar na casa deles para poder abençoar a família. Como é que você mata o seu filho primogênito assado no fogo, vivo, para abençoar a sua família? Não tem cabimento uma coisa dessa, mas é o que eles faziam, tá?
Então Josué sabia que aquele povo era um povo difícil, tá? Eles estavam ali na idade do bronze, no fim da idade do bronze. As armas que Josué tinha com o seu povo, com o povo hebreu, eram, assim, não eram armas. Essa que é a grande realidade. Eles não tinham armas. Para combater o povo cananeu, eles não tinham. O povo cananeu já tinha fundição, já conseguia dominar melhor a metalurgia do que o povo hebreu. Então as espadas dos cananeus eram realmente espadas, quanto a que dos hebreus não era nada perto daquilo. Às vezes se quebrava só batendo. Então era uma situação muito difícil e ele precisava da direção de Deus para poder fazer aquilo que é correto, tá? Quando a gente vê aqui no tópico 2, a gente vê que Josué, ele visita o lugar da batalha. Quem gosta aqui de jogar videogame sabe que em jogos de guerra, né, você acaba tendo que explorar o território inimigo, às vezes, antes de você fazer uma incursão para entrar de vez ali. Porque se você não conhece o lugar onde você vai batalhar, o terreno, como que o inimigo está armado, como que o inimigo se organiza, você pode ter algumas surpresas ali no caminho que vão ser desastrosas para você. Você não pode simplesmente falar, não, Deus é comigo, eu vou lá e vou lutar e vou fazer e vai acontecer. Não foi dessa forma. Josué, ele estava amparado por Deus, mas a palavra de Deus para ele era esforça-te, ou seja, você tem capacidades, use as suas capacidades físicas e mentais para tomar ações e fazer a vontade de Deus. Ou seja, não é simplesmente você chegar no lugar e achar que Deus vai estar com você. Você também tem que estudar. Deus te deu inteligência, use essa inteligência e use a estratégia. Quer falar um oi, Tata? A família chegou aqui, pessoal. O Zoom é maravilhoso. Bom, então aqui a gente vê que ele vai sozinho visitar o campo da batalha. Eu não sei se vocês sabem, mas Josué era um cara velho, ele não era um cara novo. Não pensem em Josué como um carinha de 40 anos. Quando ele saiu do Egito, ele tinha 40 anos. Ficaram 40 anos no deserto, ele já passou 80. Ele já não era um osso. Ele já era alguém que tinha idade e tinha uma certa experiência. E ele, quando foi espiar a terra antes de ter essa invasão, ele junto com Caleb, ele falou que por mais que ele fosse já de idade, ele tinha força física como um jovem. A vontade dele era tamanha que a força dele se igualava de um jovem. Tá? Eu até reconheço que o pessoal daquela idade, daquela época, mesmo idoso, era 100 vezes melhor do que eu com 40. Eu tenho quase certeza disso. Né? Infelizmente, hoje a geração fast food está acabando com a gente. Né? É difícil. Mas aqui a gente vê que ele vai sozinho para o campo de batalha, tá? Não para lutar. Ele vai estudar. Ele vai ver como funcionam as coisas naquele lugar. E por que ele precisava ir? Porque Deus disse que onde ele pisasse a planta do pé dele, ele iria tomar posse daquele lugar e aquele lugar lhe seria dado. Era onde ele pisasse a planta do pé, então ele tinha que ir. Ele não podia simplesmente ficar parado lá no acampamentozinho dele, não. Ele tinha que confiar na promessa do Senhor e ir, mas também ir com prudência, com estratégia, tá? Então ele pôde andar ali naqueles lugares. O pessoal viu que era um cara idoso, ninguém deu muita trela, né? Mas sabiam que os hebreus estavam ali rondando. Eles sabiam. Então eles conheciam ali, sabiam que algo estava vindo para confrontar eles, tá bom? Então aqui no finalzinho do trecho desse capítulo diz assim, ó, entretanto, fazer desmaiar os homens, os ânimos dos adversários e derrubar as muralhas e conceder a vitória seria responsabilidade do próprio Deus. Ou seja, Josué, ele estava usando uma estratégia de batalha, que é conhecer o local de batalha, conhecer o seu inimigo, mas caberia a Deus dar a vitória. Mas eles tinham que fazer a sua parte. Então, as coisas que iriam acontecer era realmente Deus entregando seus inimigos nas mãos
do povo hebreu, tá? Porque essa estratégia que Josué busca, né, como diz aqui no capítulo, no tópico 3, Josué busca uma visão estratégica. Ele não queria agir por instinto, agir pela sua própria vontade. Ele tinha que agir segundo a vontade de Deus. Então ele precisava montar uma estratégia. Tem que realmente se preparar para a batalha, tomar cuidado para não ter problemas, tá bom? Então Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se, como se tudo dependesse dele. Mas também ele confiava que o sucesso dessa empreitada dependia exclusivamente de Deus. Ele tinha que fazer a sua parte, ele tinha que se esforçar, mas ele sabia que o sucesso de tudo isso só se daria por meio de Deus. Isso não aconteceria pelo número dos guerreiros hebreus, tá bom? Isso não aconteceria só pela vontade deles, isso tinha que acontecer pela vontade de Deus. Por isso que eles tiveram que reafirmar a sua aliança com Deus e se colocar realmente à vontade de Deus, tá? Alguma dúvida até aqui? Quem quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Pode seguir, pessoal? Tô vendo aqui que a Paty não conseguiu entrar. Vocês sabem o porquê? Ela mandou mensagem para vocês. Eu não sei o que você falou sobre ela não conseguir entrar com a Rebeca. Acho que ela tá falando com a Rebeca. Ah, tá. Porque no meu zap aqui não mandou nada. Qualquer coisa manda no zap aqui. Às vezes quando não consegue entrar, pode ser algum problema de conexão. Mas vocês podem avisar, quem não conseguir entrar, a aula vai ser disponibilizada pelo YouTube também. Eu estou gravando aqui para depois jogar lá no nosso grupo dos jovens, tá bom? Tô vendo aqui, até a Sara achou que Josué tinha 25 anos, mas não, ele não tinha. Às vezes a gente vê essas novelas que a Record faz, por exemplo, são boas, com certeza, mas elas têm um certo romantismo que é colocado, algumas coisas que são colocadas que fogem da realidade, mais para poder dar aquele ibope e tal. Mas, Josué não era aquele cara bonitão lá que vocês viram na novela não, tá bom? Era realmente um cara já com uma certa idade, tá bom? Então vamos seguindo adiante aqui, que o tempo é curto. Deus se revela a Josué, tá? O Senhor dos Exércitos. Olha, Deus, quando escolheu Moisés para ser o libertador do povo hebreu, ele se revelou para Moisés. Da mesma forma que Deus se revelou para Moisés, Deus estava agora se revelando também para Josué, não que Josué não o conhecesse. Josué andava com Moisés, conhecia sim o poder de Deus, viu o poder de Deus na abertura do Mar Vermelho, enfim, ele conhecia Deus, mas ele precisava ter um encontro com Deus para que a sua fé fosse realmente avivada e qualquer dúvida fosse dissipada ali, porque o que ele iria fazer era algo realmente muito complicado. Não é fácil, às vezes a gente lê na Bíblia assim, a gente acha que as coisas surgiram do nada. Primeiro ele tinha que comandar um povo que era imenso, era um povo muito numeroso e um povo que tinha os seus erros e tinha os seus acertos, tá? E segundo, ele tinha que encarar um desafio gigantesco que era expulsar o povo cananeu daquela terra. Deus estava fazendo ali no povo cananeu um anátema, ou seja, um juízo. Aquele povo, pelas abominações que eles fizeram ao longo dos séculos, tá? Aquilo foi um pecado abominável aos olhos de Deus e Deus entrou com juízo, tá? O juízo de Deus, às vezes a gente questiona, mas ele é feito segundo o caráter de Deus, e Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Ele não fez um juízo ali aleatório, não, vou fazer um juízo aqui nesse povo porque eu não gosto deles. Não foi isso, não foi essa a questão, tá bom? A questão ali foi por conta das abominações do povo cananeu, que de um modo geral todos praticavam praticamente, tá bom? Então
ali precisou desse anátema. Então, o anátema é realmente tirar todo o povo dali. Você vai expulsar ou matar. Quem ficar na tua frente, você vai matar. Eles tiveram que fazer isso. Às vezes parece crueldade quando a gente fala sobre isso hoje, né? Porque eles mataram todos os que eles encontraram pela frente, vamos dizer assim, desde o mais velho até o mais novo. Mas para pensar, esse povo era um povo que nem os egípcios, nem os outros povos que viviam por lá queriam ter muito contato com eles. O povo que eles mais tinham contato dos cananeus era o povo filisteu, que era o povo do mar, por conta do comércio. Os filisteus tinham uma técnica de navegação que era muito boa, barcos excelentes, que influenciou inclusive a navegação do povo egípcio. Tá? Há evidências históricas de navegação do povo filisteu até a Europa. Ou seja, eles tinham um conhecimento naval muito grande e eles praticavam o comércio. Mas não é porque eles praticavam o comércio que eles estavam ilesos de cometer essas inocentes, de cometer essas abominações. Eles praticavam isso. Então Deus ali fez um anátema para poder limpar aquela terra, dizimar aquele povo. Então Josué aqui teve um encontro com Deus porque ele tinha que tomar decisões difíceis. Não é fácil você chegar para um líder e falar: eu quero que você vá lá e tire todo mundo dali, você mata ou expulsa. Eu sei que hoje a nossa mentalidade, a nossa psicologia, enfim, a gente está, vamos dizer assim, mais sensível. O povo daquela época não era tão sensível quanto os de hoje. O povo matava mesmo, passava a espada sem dó nem piedade, mas eu penso que para eles também não era fácil fazer o que eles estavam fazendo, mas era um juízo de Deus, não era um juízo deles, era um juízo de Deus, e eles tinham que cumprir a ordem do Senhor, tá? Então aqui a gente vê novamente a expressão eu sou o que sou, quando Deus se revela para Josué, como também se revelou para Moisés, tá? A gente vê aqui que ele se revela como o Senhor dos exércitos, ou seja, a gente vê aqui claramente ele se colocando como soberano, Senhor e Rei. Ou seja, suas decisões não podem ser questionadas. Elas têm que ser obedecidas, acatadas. Tá? Então Josué precisava realmente ter essa convicção de quem ele cria para fazer o que ele iria fazer. E outra coisa que para a gente hoje parece normal. Quando a gente fala aqui entre a gente que é cristão, quantos deuses existem? Quantos vocês vão responder? Só existe um Deus. Vocês acham que para eles naquela época era assim? Eles não tinham a Bíblia. Eles acabaram de ter a revelação da lei e dos mandamentos do Senhor. Eles não conheciam toda a teologia. A gente entende, conforme vai estudando a palavra de Deus, que a revelação ela é progressiva. E ela vai atravessando a história e culminou com Cristo. Tá bom? Naquela época eles não tinham toda essa revelação. Então, para eles, existia o Deus e os outros deuses. É um conceito errado, que a gente entende hoje, mas para eles naquela época não. Eles não tinham esse entendimento, então eles tinham que conhecer e confiar no Deus da promessa, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, no Deus que tirou eles do Egito, que ele era soberano sobre todos os outros deuses. Não é que existiam outros deuses. Como a gente lê, não se dobre para outros deuses, para os ídolos, como a gente vê nos 10 mandamentos. Não é que existem outros deuses. Mas na cabeça deles eles acreditavam também. Tanto que muitos dos hebreus, a gente vê que a idolatria reinou entre eles por gerações. Tanto que eles acabaram indo para os cativeiros por conta dessa idolatria. Sempre teve os adoradores de Baal no meio do povo hebreu, de Astarote, de Azera, e aí vai, entendeu? E tem, diga-se de passagem, hebreus que sacrificaram filhos a Moloque, ou Molque, né, que eles faziam. Isso aí, infelizmente, aconteceu. Tá? Então aqui,
a gente vê que Josué tem esse encontro com Deus, ele tem que realmente estar perto do Senhor, ele está para iniciar um novo tempo, que ele vai ser marcado pela espada, um tempo realmente que vai ser de luta, que vai ser sangrento, que vai ser batalhas assim difíceis. Então eles precisavam realmente confiar nesse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o verdadeiro Deus, tá? E, enfim, precisava realmente confiar que ele era o único Deus. Não foram todos que tiveram esse entendimento na época. Josué tinha esse entendimento porque Deus se revelou para ele, tá bom? E ele transmitia essa revelação para o povo que estava sobre ele, tá bom? Mas não foi algo muito fácil, tá bom? Deus fala a Josué, tópico 3, tá? Falta de discernimento espiritual. Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: és tu um dos nossos ou um dos inimigos? Ou seja, aqui a gente vê que Josué, ele viu quando apareceu diante dele um homem, ele não sabia o que estava diante dele, ele não tinha certeza. Tanto que ele ficou perguntando: será que você é um dos meus ou você é um dos inimigos? Ou seja, quem apareceu diante dele foi um homem. Ele não teve discernimento para entender quem era aquele homem. Se ele tivesse pensado um pouco mais, ele teria discernido exatamente quem era, tá? Pela forma como ele se apresentou, tá? Aqui a gente vê, o servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés. Atravessou o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Presenciou as pragas do Egito, os milagres do deserto, viu o monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda assim não conseguiu identificar o anjo da parte do Senhor. Por mais que ele tivesse tido várias experiências com Deus, várias encontros com o sobrenatural, ele ainda assim não conseguiu discernir que aquele que estava diante dele era o anjo do Senhor. E ele se apresentou com uma espada ainda desembainhada, uma espada nua. Ele deveria ter associado, mas ele não teve essa associação. Então, quando ele identificou que era o anjo do Senhor, qual foi a atitude dele aqui? Se prostrar e adorar. Às vezes, hoje, a gente acaba tendo um conceito de adoração totalmente equivocado. Acha que adoração é cantar. Cantar não tem nada a ver com adoração, pessoal. É uma expressão da adoração. Não que você não possa louvar o Senhor e adorá-lo, mas a adoração ela começa de outro jeito. E a gente vê esse jeito começando aqui com Josué. Olha que interessante. Não só com ele, outros personagens bíblicos também adoravam da mesma forma, que é se prostrando e adorando. A melhor forma de você adorar a Deus é você se prostrar, orar, adorar. Essa é a adoração. Não é só cantar na igreja, em um conjunto. Enfim, não é apenas isso, tá bom? Então Josué aqui, ele realmente tendo esse entendimento, ele se prostra, tá? Ele se curva diante de Deus. O fato de se curvar é se colocar à vontade daquele que está diante deles, incumbido de autoridade, tá? E assim eles não estariam mais sozinhos para enfrentar a batalha. Eles se colocaram à vontade de Deus e Deus iria realizar a sua vontade, que era da vontade de Deus que aquele povo tomasse aquela terra e saísse vitorioso em todas as batalhas que eles iriam enfrentar. Tá? O fato que o anjo do Senhor diz aqui para ele tirar a sandália dos pés, se ele tivesse pensado no que foi falado para Moisés, que era para tirar as sandálias do pé, ele entenderia que quem estava diante dele realmente é o Senhor. Ele tendo agora esse entendimento, ele tirou as sandálias do pé dele, entendeu que aquele lugar era a Terra Santa, e lembre-se do que eu falei, onde Josué pisasse a planta dos seus pés, o Senhor disse que lhes daria aquela terra. Então aquele lugar já era posse de Josué, ou seja, já era herança do povo hebreu, conforme Deus havia ordenado, tá? Agora,
Veja que interessante, quando a gente fala de um lugar santo e ele tinha que ficar descalço, tal ordem indicava apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo, ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com ele. A santificação, ela era uma exigência para estar na presença de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E hoje a gente entende que a santificação, ela é um processo que só vai acabar quando a gente for para o céu. Essa que é a grande verdade. O processo de santificação, ele é para a vida toda. Alguns vão se santificar mais, outros menos. Tanto que a Bíblia diz que há aqueles que são frios, mornos ou quentes, mas que a gente não deve ser morno. Pior do que ser frio é ser morno, que o Senhor quer vomitar-nos da boca dele, porque ele não aceita a mornidão. Morno não serve para nada, né? Então é um processo que vocês vão ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É um processo que eu tenho que fazer, meu filho vai ter, minha esposa, todos. É individual, tá bom? E é responsabilidade sua. Quanto mais você quer estar na presença do Senhor, mais você vai procurar se santificar. Santificação não é apenas um estilo de corte de cabelo, roupa, isso são culturas, tá? A santificação é algo mais interior do que exterior, mas ele se reflete também no nosso exterior, é óbvio, tá bom? Mas prestem bastante atenção com relação a isso, porque sem santidade ninguém vai se achegar a Deus. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Tudo certo? Podem falar. Suave aí, tá me ouvindo? Minha voz não tá falhando não? A conexão tá tranquila para vocês? Maravilha, pessoal. Então vamos embora, que o tempo é terrível. Ele é o nosso inimigo aqui. Ó, 7. Derrotando o primeiro inimigo. Esse processo todo que Josué passou, de ter esse encontro com Deus, de ter estratégia, de se santificar, fazer com que o povo também se santificasse. Teve até uma das aulas que eu gravei para vocês, que um dos aspectos da aliança que Deus exigiu deles foi a circuncisão. Eles tiveram que retomar esse aspecto que para eles foi muito doloroso, entendeu? Porque já eram homens adultos, em sua grande maioria, guerreiros, mas nenhum guerreiro hebreu poderia ir para a batalha se não fosse circuncidado, e também não poderia participar da Páscoa, que é a celebração ali da saída do Egito, onde morreu o cordeiro, e pelo seu sangue eles foram livres da morte dos primogênitos, tá bom? Então ali a exigência era essa circuncisão, que também era um aspecto da santificação, um selo de Deus. Hoje a gente entende que não há necessidade de se fazer isso, porque nós estamos em Cristo, é uma nova aliança. Aquela era a velha aliança, tá? Então, aqui eles tiveram que passar por vários processos para chegar a esse momento aqui, ó, que é o de entrar na terra e lutar para vencer o primeiro inimigo. Essa seria a primeira das grandes conquistas que eles iriam desfrutar naquele lugar, tá? O texto diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A síntese diz assim: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentamos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. A grande verdade é que batalhas todos nós vamos enfrentar. Na época de Josué foram batalhas mais sangrentas, lutas corporais assim difíceis, né? Mas que Deus deu a vitória para eles. Hoje as nossas batalhas, elas são batalhas mais interiores do que exteriores. Mas quando a gente diz que batalhas interiores, são coisas que se refletem também no nosso exterior. Nós temos nossos dilemas, temos nossos problemas,
nós temos os nossos gigantes, entre aspas, nossos inimigos internos, e quando a gente amadurece, a gente entende que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Às vezes a gente quer colocar a culpa nos outros, mas se a gente for honesto, a gente vai entender que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Vamos dizer assim, que eu luto contra mim mesmo todo santo dia. Essa aqui é a grande verdade. Então, esses dilemas que nós passamos hoje parecem pequenos, mas não são, tá bom? Aqui na nossa introdução, a gente vai entender alguns aspectos da guerra que Josué teve que enfrentar, tá? A guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino. Haja vista a medida da iniquidade dos amorreus se completara. Ou seja, ali os amorreus, que é um povo cananeu, dentro do território cananeu existiam inúmeros povos, não era um povo unissono, tá bom? É como a gente dizer hoje, assim, a grosso modo, aqui nós temos o Jardim da Casa Pintada, tem a Jacuí, tem a Vila Verde, tem Camélia. Vamos dizer que cada um desses bairros representasse um povo. Então ali em Canaã tinha inúmeros povos. Esses povos eram inimigos dos hebreus, mas esses povos não eram amigos entre si de um modo geral. Eles guerreavam entre si e promoviam batalhas entre si que eram terríveis. E a iniquidade desse povo, como eu disse, ela atingiu seus níveis mais elevados. Esses sacrifícios, os molques que eu falei para vocês, eles não estão descritos só na Bíblia, tá bom? Eles estão descritos na história, tá bom? Os gregos, tá? Não se intitulavam gregos nessa época, mas eles também tinham relatos a respeito desses sacrifícios, que eram coisas horrendas e que eles também não compactuavam. Nós temos o povo romano, que é um pouquinho mais tardio, né? Mas também que se refere a esses sacrifícios, porque foi uma coisa constante, infelizmente acontecia ao longo das eras ali, tá? E também temos o povo mesopotâmio, que de um modo geral dá testemunho disso, até mesmo Alexandre o Grande fala sobre esse tipo de sacrifício. Não é só a Bíblia que relata isso. Se fosse só a Bíblia, o povo podia ficar até desconfiado. Mas a gente vê que a história comprova a própria palavra de Deus, tá? Essa aqui é a grande realidade. Então, essas abominações todas chegaram num patamar assim, ó, Deus já estava, não dava mais, chegou, passou a régua. Então, vai fazer o anátema naquele povo. E o anátema, quando ele é ordenado por Deus, é para matar tudo, tá, gente? Se um cachorro dos cananeus passar perto de você, o cachorro também morre. Tudo que tem ali tem que morrer. Tudo que respira tem que, deixar de existir. Lembra de Saul? Quando ele foi ungido ali rei, foi ordenado para ele ir lá e matar um povo. E eles tinham que matar tudo que vivia naquele povo. Ele foi lá, zoião, não, tem muita coisa boa aqui, eu vou preservar isso aqui. Pegou os animais, pegou muita coisa bonita, que aos nossos olhos era ótimo para ele, estava agregando valor ao povo hebreu, né? E ainda traz o rei dos caras vivos. Era para matar, e ele traz o cara vivo. Era para matar todos os animais, todas as pessoas, e ele me traz aquilo que ele achou melhor para ele. E ali ele acabou sendo rejeitado. Veja só, uma atitude de às vezes você olhar com os seus olhos e achar que está perfeito. Toma cuidado com isso, tá bom? O nosso coração é enganoso. A ordem ali que foi passada era para acabar com tudo por conta dessas iniquidades. Então Jericó, vamos seguir adiante aqui, era uma cidade muito forte, tá? Era uma cidade fortificada por muros. Quando a gente fala dos muros de Jericó, é comum a gente pensar que ele só tinha uma muralha, vamos dizer assim, um círculo grande e a cidade no centro e a muralha defendendo tudo aquilo ali. E não era assim.
tá? Depois vocês pesquisem sobre o Dr. Rodrigo Silva, é um teólogo muito bom, como eu já falei para vocês, e ele tem um vídeo nessa região, ele mostrando onde ficavam as muralhas, como é que elas caíram. É maravilhoso, pode ver que vocês não vão se arrepender de jeito nenhum. É um vídeo curto, ele explica muito bem, e a gente vai entender que ali haviam 2 anéis, 2 círculos de rocha, tá? 2 muralhas. Tinha a muralha exterior e a muralha interior, tá? Entre a muralha exterior, vamos colocar assim, ó, a muralha exterior aqui e a muralha interior. Nesse vão aqui vivia o povão, as prostitutas de Azera, o povo mesmo, as mulheres com as crianças, alguns guerreiros. Ali era a classe baixa da sociedade. É que nem a gente aqui nos bairros, né, gente? Quem é rico aqui está em outros lugares aí, né? A gente está aqui é o povão. E era esse povo. Na muralha interior, para trás dela, é onde você vai encontrar os prédios do governo, o palácio, onde estava quem realmente tinha. Ou seja, isso não muda. Pode passar os anos e a história vai ser sempre desse jeito. Então estava lá. Então a primeira muralha que teria que ser vencida é a muralha exterior, para depois eles entrarem no anel interior e ali derrubar ela também. Uma coisa realmente, aos olhos humanos, impossível de conseguir. Primeiro que os hebreus não tinham material para fazer aquilo. Aquelas guerras, elas precisariam de arietes, precisariam de... esqueci o nome agora. O ariete, a catapulta, para poder jogar algumas pedras pegando fogo, ou só umas pedras, um tijolão grandão. Eles não tinham todo esse material. Eles tinham algum conhecimento disso, mas eles não iriam conseguir vencer só com isso. Não dava, tá? E aqui a gente entende que a dificuldade que eles tinham, humanamente falando, para eles, com os recursos que eles tinham naquela época, era realmente algo impossível de se conseguir. E aqui a gente vai ver a estratégia que Deus dá para Josué para que Deus destruísse aquilo ali. É maravilhoso. Vamos entender aqui. Tá? O rei de Jericó, ele não estava brincando, né? Vamos entender isso aqui. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. No texto de Josué 2, do 16 ao 22, os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores, no hebraico Hadaf, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente, ou seja, estava com a vontade, uma sede de achar aqueles espias, que não era brincadeira. Eles estavam com uma vontade, vamos dizer assim, sangue nos olhos. Vamos colocar no português mais claro aqui. Eles estavam com sangue nos olhos para achar aqueles espias, tá? E aqui nós vemos também que a Raabe, né, que é uma prostituta. Quando eu digo que Raabe era uma prostituta, não pense em Raabe como uma prostituta moderna. Ela não fazia aquilo só por dinheiro. Ela era uma sacerdotisa. Ela era uma sacerdotisa de Azera, Astarote, de Baal. E com a prostituição, ela não ganhava só o seu alimento. Ela acreditava que ao se prostituir, ela estava abençoando a terra, abençoando as colheitas, abençoando aquilo que a terra ia produzir, o fruto da terra. Ou seja, não era uma prostituição como hoje o pessoal faz aí só por dinheiro. Era algo transcendental, vamos dizer assim. Era algo mais espiritual, mas ela também tinha o seu sustento dali. Mas o real motivo ali era algo divino, entre aspas, tá? Então essa Raabe, né, ela protege ali os espias, né? Ela fez com que eles descessem por uma corda e mandou eles ficarem 3 dias escondidos. O que nos mostra a perseguição era algo exaustivo. Eles estavam caçando esses 2 espias que entraram ali em Jericó. Como eu disse para vocês, não era uma cidade fácil de entrar, quanto mais de sair.
tinha 2 anéis, 2 muralhas imensas que tinha que ser transposta. Não era algo fácil. E ali a Raabe, ela protege eles durante 3 dias para que eles pudessem realmente sair dali com vida. Como era uma cidade que praticava muito comércio, né? Tinha muita entrada e saída de pessoas. Então ele não tinha como ter um controle total de todo mundo que estava ali. Mas vamos dizer que, como essa palavra ficou bonita, o lockdown, né? Quando eles fechassem a cidade ali mesmo, fizessem um lockdown para poder impedir que os hebreus entrassem na hora da batalha, vocês podem ter certeza que eles não iam conseguir entrar. Não dava para transpor aquelas muralhas. Humanamente era impossível com os recursos que eles tinham ali. Se fosse os egípcios lutando contra Jericó, os mesopotâmios, provavelmente eles teriam conseguido pelas técnicas que eles tinham de batalha, que eram muito melhores do que a do povo hebreu. Mas o povo hebreu era um povo que não tinha nada ali, gente. Ele simplesmente estava ali, só pela graça do Senhor. Tá? Eles não tinham coisas para poder batalhar tanto assim. Então ali a gente vê que essa vontade de pegar os espias era uma coisa incrível, porque eles sabiam que se os espias saíssem dali, eles iam ter alguns segredos deles revelados, algumas fraquezas, pontos estratégicos onde eles poderiam atacar, e era melhor você pegar eles para impedir que essa informação vazasse. Graças a Deus não deu certo, os espias conseguiram sair. Então, aqui a gente entende que a cidade ela só cairia com a ajuda de Deus. Não era uma coisa fácil para os hebreus conseguirem sozinhos. Deus deu estratégia para eles, Josué usou de sabedoria, mas ele estava contando muito mais com a ajuda de Deus do que com a força dos próprios homens que ele tinha ali. Então a estratégia de Deus para a batalha de Jericó, tá no tópico 2 aqui agora, vamos avançar um pouquinho. Corte de suprimento dos inimigos e a manutenção do ânimo da tropa. Israel, né, a primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair de lá. O que que eles fizeram? Um cerco. A cidade ela é murada e cercada por anéis de pedra, muros muito grandes. Então o que que aconteceu ali? Josué falou, opa, vamos cercar esse povo. Se eu impedir que entre comércio e grãos ali dentro, eles não vão conseguir sair. Então, eles fizeram um cerco na cidade, nada entra, nada sai. Resultado, o povo está lá dentro, o que acontece com quem está preso dentro de casa? Vocês estão vivendo isso aí hoje. A comida acaba rapidão. Aqui em casa a gente parece umas dráguas, toda hora está comendo. É uma coisa inacreditável. Come, não faz para que mesmo, só sai comendo. É uma coisa de doido. Naquela época lá também, eu estava comendo, não dá para sair, tem que comer. E naquela época não tinha televisão, não tinha videogame, né? O povo ficava comendo lá, que nem uns condenados, e a comida vai acabando. A água também vai acabando. Aquele lugar não era privilegiado de água, eles precisavam pegar água em outros lugares. Então a coisa ficou feia. Uma estratégia muito boa que Deus deu para Josué, cercar o povo e impedir que eles se fortalecessem, fazendo com que eles enfraquecessem internamente. Porque se você não tem comida, não tem água, você vai morrer de fome e de doença. E o povo, quando está com fome, se mata. O povo luta entre si. É uma loucura. Tá? Vamos continuar aqui. Homens armados à frente do sacerdote. Olha que interessante a estratégia que Deus deu para Josué. Deus deu estratégia para ele agir humanamente, mas havia algumas coisas que só iriam acontecer por milagre. Tá? A estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente, após seguiriam 7 sacerdotes com buzinas, feitas de chifre de carneiro, e logo em seguida a Arca da Aliança conduzida pelos coatitas, o que era a regra, né? Mas por sacerdotes, por fim a retaguarda. Eles rodearam a cidade por 7 dias, uma vez por dia, e no 7º dia, porém, contornaram-na 7 vezes.
há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensivos certamente os habitantes de Jericó, mas nunca se saberá ao certo por qual razão o Senhor assim o determinou. Para pensar, o povo estava lá dentro, preso dentro da cidade, não podia sair porque um exército estava do lado de fora, o exército do povo hebreu. Aí os guerreiros hebreus, alguns poucos, iam na frente armados, os sacerdotes vinham com as buzinas, com os chifres, né? E vinha atrás a arca da aliança. A arca representava a presença de Deus. Dentro da arca nós tínhamos as tábuas da lei, coisas importantes para o povo hebreu, para Deus, e ali eles conduziram aquilo ali fazendo 7 dias, 7 voltas, e no 7º dia, 7 voltas no mesmo dia, são da mesma horário. Pode falar. Pra você. Ó, meu filho é da hora, trouxe pudim pra mim, ó. Show de bola, meu filho é mó legal. Só não vou poder comer agora. Mas vamos continuar. Então ali, o cerco, a estratégia que Deus, se a gente for falar assim para pensar, pô, por que eu vou fazer rodear a cidade? Com os caras tocando buzina, uma arca, ou seja, pra gente, se for parar para pensar, isso aí não tem resultado nenhum. Mas era uma estratégia do poder de Deus. Às vezes não é algo que pode ser simplesmente explicado e compreendido de maneira fácil. Mas ali a arca ela estava representando Deus cercando aquela cidade, aquele povo estava passando por um juízo de Deus. Deus estava cercando aquele povo e aquele ato de fazer aquelas voltas, quem via aquilo lá de dentro da muralha ficava apreensivo, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não tinham ideia do que estava para acontecer, tá bom? Eles não faziam ideia. Ou seja, aquilo ali atacou a mente deles. Você está cercado, você está sem comida, está enfraquecido de dentro para fora. E ainda vê o povo fazendo aquilo, tocando buzina, passando com a arca. Eles não tinham ideia do que ia acontecer com eles, ou seja, os ânimos deles, eles estavam ficando atemorizados, desesperados, sem saber o que ia fazer, tá? Então aqui a gente vê que eles estavam realmente, o povo hebreu, à espera do milagre, porque eles também sabiam que eles não iam conseguir entrar se Deus não agisse. E aqui a gente vê o milagre acontecendo. Olha que interessante. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos, ou seja, todo o povo hebreu que estava envolvido naquela ação obedeceu sem questionar, porque eles poderiam falar, mas isso aí não vai resolver nada. Não, eles tinham que obedecer aquela ordem. Ao obedecer aquela ordem, Deus agiu de maneira sobrenatural. Tá? Então aqui Deus quis ver até onde os hebreus permaneceriam fiéis e atentos ao comando que vinha do céu. Porque para pensar, se a gente for usar a nossa mente aqui para pensar e raciocinar, aquilo que Deus mandou eles fazer não fazia sentido. Não tinha lógica. Tá? Vou cercar a cidade passeando com os caras tocando buzina e com arca. Isso não tem lógica. Essa que é a grande realidade. Deus estava testando eles para que todos obedecessem ao comando que vinha do céu sem questionamento. Então fica aí a lição para nós. Se Deus mandou, faz, obedece. Não questiona não, que é melhor para você. Tá bom? Então a gente vê aqui que pela vontade do céu, ou seja, aquilo que iria acontecer, vinha da vontade de Deus. Não era a vontade só de Josué. Eles experimentariam um alto nível de bênçãos, se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade. O que Deus iria proporcionar para eles era realmente gigantesco, só que eles precisavam também ter fidelidade aos mandamentos do Senhor e às ordens que Deus desse. Então aqui no tópico 3, ó, Deus se mostra forte para os que confiam nele. Um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo, não
gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, né? Nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai. Ou seja, eles tiveram que ficar, mudinho, quietinho. Aquele silêncio, só a trombeta soando, os inimigos do povo de Jericó, vamos dizer assim, quietinho ali, o povo hebreu em silêncio total, deixou o povo mais assustado ainda. O povo precisava esperar uma ordem de comando do líder e na hora certa todos gritariam de uma só voz. Os hebreus precisariam esperar por 6 dias e tomar algumas decisões do ponto de vista militar, pouco prudentes sobre o sol causticante, mas Deus, em sua longanimidade, oferecia oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. Jericó teve sua última chance de se arrepender e perdeu, tá? Deus iria agir com juízo para Jericó? Sim, mas se eles se arrependessem, eles seriam poupados. Eles não se arrependeram e foram aniquilados, foram destruídos. Deus, ele nos dá chances de arrependimento. Mas muitas das vezes nós queremos ouvir mais a nosso coração e realizar as nossas vontades do que realizar a vontade de Deus. E pagamos um alto preço por isso. E aí é onde entra a complicação todinha, tá bom? Quando caiu os muros, olha que coisa interessante. Depois de terem rodeado a cidade por 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente e depois da ordem de Josué, o povo gritou. Como resultado, os muros caíram abaixo e o povo subiu a cidade. Quando você vê a região de Jericó e vê lá as ruínas de Jericó, você vai entender que como aquele muro caiu é fisicamente impossível de acontecer até nos dias de hoje. O milagre que Deus fez para aqueles muros cair foi uma coisa incrível. Algumas partes do muro, vamos dizer que aqui está o muro, algo veio de cima para baixo e pressionou o muro para que ele entrasse debaixo da terra. Gente, o muro era de pedra, era muito alto, tinha uma grossura imensa que dava até para andar em cima. Algo vir e pressionar para fazer entrar dentro da terra, em alguns lugares, ele não entrou em toda a sua circunferência, ele caiu em alguns lugares, dando vazão para o povo entrar, mas foi algo inimaginável. Teve lugares que o fogo veio de dentro para fora do muro, consumindo ele de dentro para fora. Gente, você já viu fogo pegar em pedra? Não pega, gente. Fogo não pega em pedra, não pega em rocha. Tá? Não daquele jeito ali. Se fosse num vulcão não falava nada, mas não era. Ou seja, foi algo realmente miraculoso, algo extraordinário, onde Deus agiu, eles entraram dentro da cidade, eles ainda tinham que superar o anel interior, mas o anel interior era muito mais fraco do que o primeiro anel. Tá? E entrando na cidade, a única pessoa poupada foi Raabe e a sua família. Todo o restante do povo foi dizimado, foi passado a espada. Muitos ateus todinhos, né? Os neo-ateus aí hoje, vai falar do genocídio cananeu, que não sei o que o povo hebreu fez uma coisa abominável. Quando vocês pegarem alguém falando isso para vocês, pede para essa pessoa pesquisar no Google o que é um Molque, ou o que é um sacrifício para Moloque. Aí depois você pergunta quem é que foi abominável. Tá? Ali foi um juízo para impedir esses assassinatos que eles faziam e essa prostituição toda, tá?
Então o povo hebreu, se a gente vai olhar hoje e falar assim, nossa, o exército entrou ali, matou mulher, matou criança, matou idoso, matou tudo, todo mundo vai falar, não, meu Deus do céu, isso é crime de guerra. Na época não. Naquela época não foi crime de guerra, em hipótese alguma, foi um juízo de Deus. Eu sei que se a gente for olhar com a nossa ótica hoje, a gente vai entender que isso foi errado, mas não foi. Interpretem como juízo de Deus. Eu penso quando eu falo assim, juízo de Deus, Deus ele é o Senhor soberano sobre toda a criação. Todas as ações de Deus são santas e irrepreensíveis. Não há erros em suas ações. Logo, as ordens que Deus mandou fazer naquela época não estavam erradas. Não houve erro por parte de Deus. Se tem alguém errado, era o povo. Isso, sem sombra de dúvida. É doído você falar isso, porque se a gente vê com a psicologia de hoje, o sentimentalismo de hoje, né? Os ateus aí fica tudo doido quando fala daquilo ali. Mas eles não falam, como eu já vi vários debates de ateus, até da ateia, tá? Quando fala do genocídio hebreu, eles não mencionam o que os cananeus faziam. Olha só como eles são seletivos na hora de trazer a informação. Ou é burrice, ou eles realmente sabem e querem esconder, né? Porque eles sabem que não vão poder se justificar. Então, analisem os fatos que a Bíblia traz, como Deus sendo soberano, e Ele realmente é, tá? E entendam que o que Deus fez aqui foi algo realmente duro, algo difícil, mas Ele deu oportunidade para o povo cananeu se arrepender, eles não se arrependeram, continuaram fazendo aquilo que é errado e chegou o juízo. Da mesma forma vale para nós. Deus nos alerta, Deus nos corrige, porque Ele é um Pai que nos ama, e muitas das vezes nós não damos ouvidos à correção de Deus e pagamos com a própria vida. Tomemos cuidado com as nossas ações, porque para cada ação que a gente faz vai ter uma reação. Você vai plantar algo e vai colher o fruto daquilo que você plantou. Deus não quer que você se perca, mas Ele quer que você obedeça. E obedecer é muito complicado, porque você vai ter que se negar. Então, eu espero que vocês tenham entendido o conceito dessa aula, tá bom? É difícil falar sobre isso, mas leiam o livro que eu recomendei. Quem não tiver, me fala que eu mando. Dá para mandar ele em vários formatos. Eu tenho ele em MOB, EPUB, PDF, do jeito que vocês quiserem. A gente tem o material pronto aqui, tá bom? Então, eu espero que vocês sejam abençoados com essa aula. A partir de agora, dar uma boa notícia para vocês. Eu não trabalho mais final de semana, estou trabalhando só de segunda a sexta, né? Mudei de área no serviço e agora só de segunda a sexta. Então sempre vou poder estar nos finais de semana disponível para uma aula em Zoom, e eu espero que logo acabe esse negócio todo e que a gente possa se ver na igreja. Então Deus abençoe a cada um de vocês. Qualquer coisa, podem me mandar as dúvidas de vocês pelo WhatsApp, que eu estou aqui disponível para todo mundo, tá bom? Um abraço, pessoal. Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí.